Bom, gente, bom dia. Estou aqui com o Eduardo Cassi, que é um escritor de alguns livros que já estão até bem populares entre as pessoas que gostam muito da Era Viking. Ele tem uma saga de livros relacionados a esse período e ele vai começar contando um pouco para a gente dessa trajetória de como que ele iniciou esse gosto por esse período e como que ele montou essa saga de livros que tem sido assim muito comentada pelas pessoas que gostam muito do período. Então, Eduardo, a palavra é com você. Olá, tudo bem, Márcia? Primeiro, te agradecer pelo convite, muito obrigado por proporcionar esse bate-papo. Para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez, eu sou Eduardo Cassi, sou escritor e roteirista de ficções históricas, trabalho com o período Vikings, com outras épocas históricas legais também que eu curto, né? Como os celtas, como a Idade Média um pouquinho mais avançada e por aí vai. E hoje a gente vai papear sobre essa linha de trabalho que eu tenho, que é com essa saga Vikings, né? Você perguntou para mim como é que surgiu esse interesse. Na verdade, desde muito novo, eu sempre gostei muito de mitologias, né? De conhecer as mitologias e culturas de outros povos. Mas no período escolar, a gente tem muito foco na grega, tem um pouco da coisa da mitologia romana, passa um pouquinho pela egípcia, e eu não tive muito conhecimento escolar, vamos dizer assim, sobre os nórdicos. Mas, né, como um vício puxa outro, ao conhecer essas outras mitologias, pesquisar, estudar, conhecer lendas, conhecer, né, o que os autores, tanto mais antigos, né, não vou dizer contemporâneos, porque, né, seria até engraçado falar isso em relação a homens e deuses, e daí depois fui conhecendo outras, né, passando por outras, até que eu caí na mitologia nórdica. Falei, nossa, que interessante, que mitologia bem complexa, cheia de buracos no sentido de muita coisa se perdeu com o tempo, outras não foram nem descritas, outras foram escritas no período até mais adiantado da história. E, né, eu sempre gostei de estudar, conhecer, fazer comparações com outras mitologias. E quando eu sempre digo que a gente sempre deve escrever aquilo que a gente gosta, né, que a gente tem vontade, tem tesão por fazer, a mitologia, os nórdicos, não só a parte mitológica da coisa, né, mas a parte dos povos, cultural, das invasões, das batalhas, aí caiu nesse meu projeto da saga Vikings, devido a esse interesse que eu sempre tive por conhecer essas culturas e mitologias. Ah, muito legal. E assim, o que cada um dos livros, para o telespectador que não conhece, né, as suas obras, o que tem em cada um desses livros da saga Vikings? Como é que foi sendo montado, né? Se tem uma cronologia, a história principal, algum dos personagens? Pode Sim. contar um pouquinho para a gente? Olha, eu brinco sempre do seguinte, desde a da minha primeira obra, né, que não é nem da saga Vikings, que é da série Tempos de Sangue, Andarilho das Sombras, né, que é uma série Tempos de Sangue, são 5 livros também, já está completa, está fechadinha. Eu sempre escrevo histórias fechadas, mesmo que sejam séries, mesmo que seja 5 livros, ou 3 livros, ou 2 livros, sempre são histórias fechadas. Porque eu sempre falo, se o leitor vai ler outro trabalho meu, é porque ele gosta do que eu escrevi, não porque ele tem a obrigação de saber o que vai acontecer. Eu não amarro o leitor. E eu tenho tido muita sorte, tenho ficado muito feliz em relação a isso, porque os meus leitores sempre acompanham, sempre continuam, sempre querem conhecer essas e as outras obras. Então acho que é algo a se comemorar nos dias de hoje. E o primeiro livro deixa eu ver se eu consigo, da saga Vix, que é o primeiro livro, que é o Vix Berserker, Certo, muito bom. eu conto a história de um grupo de jovens, né, que por ter tomado uma decisão impulsiva no calor que a gente sabe da juventude, todo mundo faz besteira quando é, quando é jovem, quando é
quando é mais novo, eles fizeram um ato que é considerado um crime, seria inclusive poderia ser punido de forma até bem severa, mas devido a essa decisão que eles tomaram, eles se tornaram lendas no seu tempo. E todo o meu trabalho que eu tenho de ficção histórica, eu não crio mundos, eu não crio realidades, eu uso o nosso mundo, o período histórico que eu estou trabalhando, da nossa cronologia real, para colocar os meus personagens. Ou seja, nos lugares que eu cito aqui, eles existiram, os lugares que eu cito que eles navegaram, viajaram, viveram, existiram mesmo, haviam povoados nórdicos, né? E traz muitos personagens reais também da história. Então eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, pegar os meus personagens que são inventados, são criados por mim, dentro de uma cronologia histórica real, trabalhar com esses meus personagens. E quando a gente fala de história, a gente pode até considerar antiga, né? Porque já se passou mais de 1000 anos, né, em relação ao período. A gente sempre tem muitas lacunas de coisas que ainda não foram pesquisadas, de coisas que a gente ainda não encontrou, por isso que eu brinco, os arqueólogos sempre me dão muitas ferramentas para trabalhar, quando eles falam, foi descoberto um navio em tal lugar que, né, a gente nem imaginava que eles tinham passado por lá, um artefato de uma outra cultura foi descoberto lá na Noruega, na Suécia, e você fala, olha, teve um intercâmbio mercadológico bem interessante. E as coisas que a gente ainda não sabe, que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não descobriu, e que talvez nunca descubra, porque, né, a gente sabe que muita coisa se perde. Se a gente perde coisas de 5, 10 anos atrás, imagina de um período tão longo. E nessas lacunas que a gente não tem claramente definidas, ou mesmo não tem definidas, eu consigo colocar meus personagens fazendo essas interações. De repente, quando acontece uma morte que não é muito explicada, de repente foi um personagem meu que fez. Quando se descobre um assentamento em um lugar, de repente foi, né, uma viagem que os personagens fizeram. Então isso é muito legal, eu gosto muito dessas possibilidades de trabalhar com isso. E né, desde o primeiro livro, que é o Berserker, sempre teve essa pegada. E algo que eu também gosto de trabalhar é deixar o leitor livre para entender o que ele quiser em relação à história. Por exemplo, aqui a gente sabe que os nórdicos, eles eram muito ligados aos deuses. A gente chama de mitologia, mas para eles era verdade. Para eles, antes de navegar, eles iam fazer os pedidos, as oferendas do mar, iam, né, na batalha, pedir a Odin que desse uma vitória, uma morte honrosa, para ter direito ao Valhalla. Então a gente sabe que o povo nórdico, eles tinham esse relacionamento muito ligado com os deuses, como assim foram os romanos, como assim foram os gregos, os indígenas do nosso país, né, com a figura dos encantados e das próprias divindades, eles também tinham essa grande ligação. E por que eu deixo o leitor livre? Porque quando eu faço a narração de muitas cenas, acontece determinada coisa, no meio de uma batalha caiu um raio, num dia que até não estava previsto chuva, foi Thor, ou será que foi uma coincidência da natureza que eles entenderam que foi um bom presságio? E isso é muito gostoso, porque tem tantos leitores que já fizeram resenhas lindíssimas com a pegada mitológica, falando sobre como eu abordei determinada cena, esse relacionamento deles com os deuses. Outros fizeram resenhas maravilhosas no sentido, você colocou a coincidência certa no momento certo para dar para entender que era uma interação com as divindades, né? E outros só me chamaram de sacana. Caramba, você fez um trickster aí e você fez algo que, né, só para instigar o leitor. Então, nas minhas obras, uma das minhas características
é deixar essa liberdade do leitor trazer a sua verdade, trazer a sua interpretação e trazer aquilo que ele acha que foi, vou chamar entre aspas, porque é ficção, o fato dentro da história. Então, essa história desse primeiro livro, que, como eu disse, não a gente às vezes está acostumado dos livros livros, filmes com essa temática viking, que é essencialmente batalha, essencialmente guerra, essencialmente invasão. Esse não é só isso, esse tem a batalha, esse tem a guerra, mas tem todo o ambiente cultural, tem toda a necessidade de ir além, tem toda a necessidade de se firmar como uma pessoa em um mundo de grandes guerreiros e, né, um mundo observado pelos deuses. Então, tem esse lado muito forte do humano acima de tudo. O segundo livro, deixa eu pegar aqui, que é o Vix Nidhogg, que ele a continuação, mas como eu disse, Berserker, arco fechadinho, eu conto tudo aquilo que eu precisava contar. O segundo livro, Nidhogg, ele já se passa no finzinho da Era Viking, ou seja, todo mundo já cristianizado, todo mundo respondendo à figura da Igreja Católica. A figura do viking clássico, que era o adorador de Odin, que tinha o pingente de martelo, que honrava os deuses antes das batalhas, já está vou até chamar de extinção mesmo, porque a gente teve uma época da nossa cultura que a igreja ela fez independente de crenças, ela fez um trabalho muito bem feito de falar, vem cá, você quer ter terra? Você quer ter poder? Então, agora você vai se ajoelhar perante a cruz. E isso aconteceu de fato. Gostemos ou não gostemos, questionemos ou não questionemos, é um fato, isso aconteceu. E a gente está vivendo uma época, né, nesse segundo livro, que é o fim da Era Viking, que você tem todos os grandes nobres, os Jarls, os poderosos, vamos dizer assim, já cristianizados, já, né, amansados no sentido de não brigarem tanto entre os seus pares, ou seja, as próprias invasões à Inglaterra já tinham minguado, você ainda tinha alguma coisa acontecendo na Irlanda, você ainda tinha alguma coisa acontecendo entre eles, Noruega, Dinamarca, Suécia, mas agora já se tinha esse período mais cristianizado. E você tem nesse livro os netos dos personagens do primeiro livro. E alguns personagens que ainda sobreviveram, que foram longevos. Né? E você tem os netos ouvindo essas histórias de como eles invadiam, de como eles causavam medo. A gente sabe que as histórias na beira da fogueira, nos grandes salões, eram aumentadas, principalmente quando o álcool corria solto, a língua ficava mais frouxa. E eles ouviam essas histórias de glória, ouviam essas histórias de grandes navegações, de grandes invasões, de como eles eram temidos e como os deuses realmente se alegravam com esse furor da batalha. E agora eles estavam lá no seu assentamento, lavrando terra dura, porque, para quem não sabe, mas eu creio que seu público é um público especializado, sabe disso, mas de repente alguma pessoa que está ouvindo pela primeira vez, se você for pegar os países de origem do que hoje a gente chama de viking, né? E inclusive é uma curiosidade, o viking não é um povo, o viking né? Até depois. Perfeito lembrar isso. Vai lá, pode até falar, Márcia, aí para a galera, que daí depois Perfeito lembrar isso. Viking não é um povo, trata-se de na verdade, é um ofício do período que a gente define como era viking, que inclusive recentemente o Neve veio sendo criticado por causa de usar era viking no termo, que agora querem proibir tudo, né? A gente já não pode mais usar simbologia para falar de uma bracteata, agora já não pode mais falar de era viking.
mas o período é consensual entre os arqueólogos de que existiu esse período da era viking, e o termo viking, de fato, ele é associado a um ofício. Ir a viking, você ser viking é um ofício, nem todo escandinavo nórdico do período era um viking. Então, alguns eram vikings por estar associado com essa questão de pirataria, de ligação com assentamentos, com comércio, e tiver algumas outras atividades também. Aí pode Não, estar ali. igual quando a gente pensa, inclusive, no, Uhum. no próprio Império Romano, fazendo, né, algo que as pessoas conhecem mais, que vê a figura do exército organizado. Nem todos os romanos eram militares. Você tinha romanos na política, alguns, inclusive, eram, né, militares, mas, né, você tinha artesãos, você tinha o pessoal que trabalhava com animais, enfim. Né, não é porque era romano que tinha o militarismo, assim como os escandinavos não eram todos que participavam de navegações, não eram todos que iam batalhar. Lógico, se você estava lá na sua vila, na sua terra e viessem invadir, aí, meu filho, era mulher, era jovem, era homem, como se acontecesse hoje com a gente, como acontece nas guerras que a gente vê pelo mundo. Né? A necessidade de sobrevivência às vezes faz o guerreiro improvável. Né? Então, que acontece? Você tem né, essa ideia das pessoas que o viking era um povo, não era. E voltando, né, a terra deles, né, bem lá no norte, é uma terra que era difícil de ser é, arável, a agricultura dela não é muito simples, porque hoje a gente tem tecnologia, lógico, mas né, você tem grandes períodos de inverno com terra congelada mesmo, você tem grandes períodos que você não pode ficar ao ar livre, seja cultivando, seja até com os animais, então você tinha que fazer tudo isso, programar sua plantação, sua colheita para os períodos que você tem certinho no calendário, e depois você tinha que armazenar e sobreviver desses bens, né, que você tinha. Por isso, inclusive, que aconteciam é, épocas de fome, porque quando uma colheita não era suficiente, quando os animais adoeciam, quando o clima era mais severo, tinha as oscilações não previstas, você não tinha muito o que fazer lá. Porque assim, você podia caçar, você podia pescar, mas não é suficiente. A gente sabe que a demanda de alimento era muito grande. Por isso, inclusive, que eles começaram o processo expansionista, não só né, com a ideia da batalha. A batalha era a consequência. Você tinha outras características que eram tão importantes quanto, que era o expansionismo em busca de terras mais férteis, mais aráveis, mais amenas, expansionismo no sentido de fazer comércio, olha, eu tenho pele, eu tenho mel, eu tenho cerveja, que seja, estou precisando de outras, estou precisando de metal, estou precisando de outros bens. Inclusive, o próprio metal em alguns lugares da Escandinávia era muito raro. Eles tinham que fazer metal de turfa, que é um processo complicado. Ele serve muito bem para fazer coisas que não enferrujam tão fácil, mas não davam armas tão resistentes. Então, você tinha todo esse processo de ser viking no sentido de uma ocupação. E no segundo livro, você está nesse fim dessa era, dessa história, desse período que durou alguns séculos. Não é um período curto. A gente não está falando, por exemplo, de um período de 5, 10, 100 anos. A gente está falando de séculos. Né? Alguns dizem que começou um pouco antes e acabou num determinado período, outros dizem que começou um pouco depois. Então, assim, cada pesquisador, cada linha de pensamento, cada estudioso tem o seu limite. Mas, vamos assim, em termos comuns, durou bons séculos aí. E você tinha esses jovens que eram netos desses nórdicos, esses vikings, que viraram, inclusive, pessoas respeitadíssimas dentro do seu povo,
ouvindo essas histórias de agora quem manda é o bispo, agora quem manda, eu tenho que me ajoelhar perante a um rei que não é nem nórdico, é um rei saxão. Ou pior ainda, eu tenho que me ajoelhar, que não era um costume entre eles, vamos dizer assim. E esses jovens, eles tentam, de alguma maneira, reviver essas glórias do passado. E você tem a contrapartida dos velhos, dos que viveram tudo isso, com o saudosismo pelo passado, e com eu vou dizer até uma tristeza em relação ao futuro, do, do incerto, do. E agora? Quando a gente morrer, quando os últimos adoradores dos deuses morrerem, o que vai se tornar a nossa cultura? O que vai se tornar. E daí você tem todo esse background, essa ambientação que conta essa história do fim da era viking, né? Sobre esses pontos de vista dos mais novos e daqueles que já sobreviveram bastante tempo e estão nesse dilema. E por fim, em relação à literatura, né, que acho que é o nosso foco hoje, a gente surgiu um livrinho de contos. Aqui são 4 histórias curtas, né? Uma minha, uma da escritora Ana Lúcia Merege, outra da escritora Yaya Maeda e outra do escritor Diego Guerra, que o livro surgiu porque eu já tinha contado tudo que eu tinha que contar em relação à história principal nesses 2 livros, mas os leitores queriam mais coisas. Pô, a gente quer. E foi uma campanha bem sucedida no Catarse que a gente acabou dando como brinde para todos que apoiaram este livro, que trazem 4 histórias independentes, cada uma abordando um tema dentro do universo nórdico, desses autores, né, que eu convidei, que escreveram lindamente as suas histórias. Olha, fantástico, assim, realmente. Esse Na Palavra dos Scouts, eu também achei ele bastante interessante, porque eles são contos, né? Vocês foram reunindo contos, assim, um tanto quanto associados aos livros anteriores, Sim, mas foi uma coisa assim para a gente conhecer como se fossem histórias paralelas, assim, uma coisa assim, sim. bem diferenciada, realmente. E assim, Eduardo, e assim, para fazer a pesquisa de cada um desses livros, né? Assim, qual foi um dos elementos fundamentais que você buscou mais, como você estava falando? Foi esse lado arqueológico? Foi esse lado da literatura da Islândia, que era aquela literatura antiga, no caso das Edas, das Das sagas? Vedas. Como foi assim esse processo para criar as 3 obras assim com... Ah, é algo muito interessante que você perguntou, Márcia, porque assim, eu creio que você, por ser uma professora, por estar envolvida com o mundo acadêmico, eu não sei se você já bateu papo com outros ficcionistas, né, com outras pessoas que trabalham com com os nórdicos, com a Escandinávia, com a mitologia, mas do lado da ficção. Né? Depois eu vou contar até um caso interessante aqui para você. E é assim, a gente, como escritor de ficção, eu me coloco 2 obrigações. A primeira é contar uma boa história. A segunda é trabalhar com verossimilhança e com uma qualidade de pesquisa a ponto de não causar atropelos para quem conhece vamos dizer assim, a pesquisa real, a área acadêmica, a área, né, do estudo mesmo das mitologias dos povos. Acho que isso daí traz uma respeitabilidade grande e, acima de tudo, eu penso muito no leitor que está investindo o seu tempo e o seu dinheiro, lógico que ele está comprando também, mas acho que o bem principal é investindo o tempo nos meus livros, sendo que ele pode escolher milhares de livros, né, de outros autores. Dentro dessa temática, pode escolher centenas de livros de outros autores e autoras que têm um trabalho maravilhoso. Então, eu sempre, quando eu vou sentar para criar um livro, ou um conto, ou uma HQ,
eu sempre penso em duas coisas. Uma é você criar uma boa história e outra é você respeitar essa parte que já foi pesquisada. Como eu disse, né, é uma ficção. Então, lógico, tem coisas que a gente exagera de um lado no sentido, por exemplo, uma batalha que aconteceu, às vezes a gente dá uma importância maior do que ela teve de fato, mas para a nossa história ser importante. Um determinado personagem histórico morreu. A gente sabe que ele estava indo de uma. Ele morreu em tal cidade, mas a gente não sabe se foi doença, se foi velhice, se foi assassinatos, enfim. Isso eu entro com os meus personagens e crio essa versão dos fatos, deixando sempre claro que é um livro de ficção. E onde eu faço as minhas pesquisas, né? Como eu faço as minhas pesquisas? Você citou o Neve. O Neve tem, inclusive, um material riquíssimo, tanto na figura do professor Johnny, da professora Luciana. Aliás, já fizeram lives comigo, já leram esse. Foi, eu Já, assisti, já bacana. recomendaram esses livros. Aliás, se eles vierem assistir essa apresentação, beijo para os dois, são dois queridos. E eu faço sempre essas pesquisas para entender o que eu preciso contar em determinada cena ou determinado capítulo. E também faço pesquisas em relação a como eram as vestimentas, como era o ambiente, inclusive clima, né? O que se comia, o que se bebia, o que se ouvia quando era nas festas. Eu não vou falar que o cara estava tocando um violão lá. Eu vou falar, não, era tamborzinho, flauta e por aí vai. Então eu costumo fazer dois tipos de pesquisa. Uma é uma pesquisa geral, no sentido de eu vou falar, a história começou no ano X, no ano, sei lá, 980, eu vou entender como estava aquele período, não só no lugar que estava se passando, mas na região, em relação ao poder da Igreja Católica, quem que era o Papa, qual que era, né, o perfil desse Papa, quem que era o rei da Inglaterra, quem que era o rei dos reinos, os reis dos reinos próximos, com quem se fazia comércio para Eduardo, consegui entrar nesse modo de escrita. E depois, conforme eu vou escrevendo as cenas, eu vou fazendo as pesquisas pontuais, que é o seguinte: o que estava, né, naquela época? Eles estavam bebendo o quê? Era a cerveja, como que era? Era mais aguada, era menos aguada? Como que se vestia? Já se usava a cota de malha, não se usava a cota de malha. Será que eu posso pegar de um exército que eles invadiram a região, né, dos mortos, usar como espólio essas armaduras deles? Enfim, eu vou fazendo essas pesquisas mais específicas. E eu tenho uma curiosidade: no momento que eu estou escrevendo um livro, eu deixo de consumir entretenimento sobre esse tema. Então, por exemplo, enquanto eu estava escrevendo esses livros, eu estava com meus livros do Bernard Cornwell todos encostados, porque eu não lia nada relacionado ao tema no sentido entretenimento. Não vi filme, não vi as séries, né, com essa temática. Uhum. Por quê? Porque, querendo ou não, isso não é um padrão, mas para mim eu acho que influencia. Então você acaba, nem que seja inconscientemente, escrevendo uma cena de um jeito muito parecido com o Cornel faria. Você acaba fazendo uma narrativa de batalha, como eu vi na série Vikings. Então, nesse período que eu estou escrevendo, eu pauso tudo, vai acumulando, vai pilhando o livro, vai acumulando os filmes. Por quê? Porque eu gosto de ler aquilo que só não vou chamar só de acadêmico, porque não é só acadêmico, é informativo. Então, vou ler trechos da Eda, vou ler trechos do trabalho do professor Johnny, vou ler trechos artigos acabaram de descobrir um assentamento lá no Canadá, bem no Canadá, que acharam, né, artefatos e coisas de metal que são características dos povos da Islândia.
Então, eu vou pegando esses recortes, vou pegando esses estudos, vou pegando essas informações para conseguir criar as minhas histórias. Então, é assim que eu trabalho com a pesquisa geral, né, de época, de lugar e em relação a pessoas mesmo, tanto da política, quanto da religião, quanto da guerra, quanto, né, que estavam nos backgrounds, e depois vou fazendo as pesquisas específicas para cada um dos detalhes que eu preciso na hora de criar os livros. Ah, tá certo. E eu até esqueci de perguntar, tem acho que mais um da saga Viz, que acho que é o Morte ao Troll. Se não Ah, tô tá aqui os enganada. quadrinhos. Espera aí, deixa eu pegar aqui, É, que é bem legal. os quadrinhos, que eu até ia comentar justamente sobre também esse trabalho de quadrinho, que eu acho super interessante também. Tá? Um segundinho, ó, chegando aqui. Sem problema. Quadrinhos, a gente Isso. tem, por enquanto, dois. O terceiro ele vai sair esse ano, que ele ganhou o prêmio foi um dos contemplados pelo PROAC, né? Daqui do estado de São Paulo. Né? Então ele já está sendo feito, já está bem encaminhadinho, já vai sair esse ano. O primeiro, esse daqui. Ah, Noite em Valhalla. Esse é Noite, maravilhoso. Noite em Valhalla. Que Noite em Valhalla é um dos meus prediletos é dos uma quadrinhos. história curta, né? Uhum. Que eu e o maluco do seco, que eu brinco que hoje, se falta nanquim no Rio Grande do Sul, é culpa dele, ele não tem dó de carregar nas páginas, Ele desenha muito bem. ele desenha muito bem. É uma história curta, é uma história de batalha, é uma invasão ao que seria hoje um território na Escócia. Porque eu falo que seria um território? Porque na época a gente tem que lembrar que a geopolítica de hoje não é a mesma geopolítica de anos atrás. Então não se existia a Escócia como a gente entende hoje o país. Eram alguns reinos, né, que geralmente tinham algumas alianças e muitas tretas entre si, e, né, eu narro essa invasão desses nórdicos a um que seria um território escocês, e a história é uma história de batalha, do jeito que se batalhava mesmo, pelo menos, das pesquisas que se acharam desde os campos de batalha, onde eles, né, acharam resquícios de armas, de ossadas, até o que se relatou, e como eles acreditavam realmente que os deuses podiam influenciar na vitória ou na derrota do seu do seu povo, né? E o segundo, que é o Morte ao Troll, Que é o Troll. esse Esse aqui é é um muito legal. quadrinho que ele trabalha tanto essa parte também de batalha, da treta, mas ele é um quadrinho que ele tem uma pegada de humor bem interessante também, que é o sentido do como a criatividade humana, como o ser humano, ele ajuda a criar as lendas. Porque às vezes a gente pensa muito no sentido que as lendas, os mitos são só divinos. E aqui eu estou novamente não discordando de quem acredita nisso. Mas a gente também não pode deixar de lado a ideia do ser humano como um grande ser criador. Porque, por exemplo, hoje a gente tem, mesmo com Google, mesmo com inteligência artificial, mesmo com todas as ferramentas que a gente ainda vê o inexplicável. Que, de fato, pode ser inexplicável mesmo, no sentido até sobrenatural ou hiper-humano, enfim, cada um acredita no que quiser, mas também pode ser algo que a nossa mente tende a criar padrões dentro das nossas crenças, dentro das nossas vivências, das nossas realidades. Então, por exemplo, em muitos casos, né, até na série Tempos de Sangue, que é uma série que trata de imortais, né, que seriam os análogos aos vampiros, né, depois até posso contar para vocês em outra ocasião, ou vocês dão uma olhadinha nos meus livros, nas lives do canal também tem. Você tinha doença lá algumas doenças inexplicáveis, né, que você criava, né, inexplicáveis naquela época, vamos dizer assim.
que você podia criar a figura do monstro, né? Seja por deformidades físicas, seja por problemas de sensibilidade à luz, seja por problemas de, né, enfim, sanguíneos. Você não tinha como explicar, a medicina não estava tão esclarecida e tão avançada. E aqui nesse livro é mais ou menos isso. Você tem o grupo que participou desse daqui, né? Lógico, também histórias fechadas, assim como nos livros, tá? Então não são histórias que não tem começo, meio e fim, mas você tem um grupo aqui do primeiro livro que está voltando para casa, está enchendo a cara comemorando a batalha, comemorando que estão vivos, e de repente chega uma das moradoras da região, né, do lugar onde o Uriel era o líder, essa senhorinha aqui, e fala: um troll sequestrou a minha filha, um troll levou minha filha. E o pessoal tá lá no salão, enchendo a cara de cerveja, comendo, e fala: caramba, um troll? Certeza, a gente não, né, não tem notícia de trolls há muito tempo. Acho que nenhuma das pessoas que estão vivas hoje, por mais velhas que sejam, tem essa vivência de ter encontrado um troll. Foi um troll, foi um troll, foi um troll. E o Ronald, que é o protagonista da história, ele fala: cacete, sou obrigado a resolver esse problema. Então, ele junta um grupo e vai caçar o troll que sequestrou a filha dessa mulher, dessa senhora. E toda a história se desenvolve a partir desse momento, dessa caçada. E é uma pegada que tem, como diz, a batalha, a violência, mas tem humor pra caramba, porque lembrando que eles não estão muito sóbrios, lembrando que é uma situação bem inusitada, e o desfecho que acontece aqui, não vou dar nenhum spoiler, mas Não, não, eu bem, também não vou falar o que acontece. bem engraçado. Uhum. Então, assim, vamos dizer assim, a gente tem sempre pensar quando a gente escreve ficção histórica, independente da onde a gente baseia, se vai ser no Brasil, se vai ser na Europa, se vai ser na Ásia, a gente tem que lembrar do poder da criatividade humana, do poder que a gente tem de formar conceitos, preconceitos, ilusões, ou até ir o mais certeiro possível naquilo que aconteceu. Então é algo bem, bem legal de trabalhar. E os quadrinhos são independentes dos livros, não são releituras, ou seja, são histórias separadas. E está vindo um terceiro que chama O Olho de Odin, lá ainda esse ano, pelo PROC. Bacana. Vou já consumir, assim que lançar, vamos aí comprando. Não esqueçam de comprar as obras do Eduardo, porque realmente são muito boas, vale a pena. Tem uma escrita muito diferente do que a gente está acostumado de, como ele até falou, Bernardo Crow, até mesmo o Neil Gaiman, que o pessoal curte muito, e essa é uma coisa bem diferente. E, assim, o que eu acho interessante, né, principalmente falando do Morte ao Troll, é que você conseguiu trazer, né, um pouco também do folclore escandinavo, que não é só lá também da mitologia, né, porque essas histórias, elas eram muito compartilhadas, e, como você falou, em momentos até do alto inverno, que é você ficar todo mundo em casa, naquela roda de você contar as histórias, vinham justamente daquela questão, daquele ambiente escandinavo. Então, é muito interessante porque a gente vê também a presença do folclore interagindo também com esse processo da religião nórdica antiga. Então, eu acho isso bem, bem bacana que você trouxe. E, assim, Eduardo, você pretende ainda lançar mais algum relacionado desses livros? Ainda dar mais alguma continuidade? Ou as sagas elas vão terminar aí mesmo, dessa série dos Vikings? Olha, sobre o mesmo tema, eu tenho um conto numa coletânea. Aliás, depois, quem quiser, só acessar meu site, está tudo lá. Eu Eu vou tenho colocar o link na uma, descrição. uma, uma coletânea que eu sou co-organizador com a escritora Ana Lúcia Merege, aliás, uma coletânea que foi premiada com o prêmio Argos, e ele também é ambientado vou chamar de universo escandinavo, que é um conto que chama Sacrifício, né? Então ele é uma história também com essa mesma temática.
Se eu vou lançar, é aquilo que eu falo, eu nunca coloco um não na minha vida, nunca coloco algo como batido martelo 100%, porque eu tenho uma característica que eu coloquei isso para mim como um mantra até da minha carreira, porque, para quem não sabe, eu sou analista de sistemas originalmente. Então, assim, durante muitos anos da minha vida, né, eu trabalhei com desenvolvimento web. Então, o foco da minha carreira sempre foi trabalhar com tecnologia, desenvolvimento web, mas, assim, eu sempre gostei muito de contar histórias. Mas elas ficaram guardadas, né, na minha mente durante todo esse tempo que eu atuei como analista de sistemas, até que, por motivos de saúde, ou melhor, para recuperar a saúde, para fazer aquilo que realmente me impulsionava, porque uma das coisas que eu sempre falo, e quem já participou de live comigo já ouviu, que essa vida eu só tenho essa. Então eu não ia ficar empurrando algo que não estava me fazendo bem. Era lucrativo, tinha a ideia do o status de uma carreira. Foda-se, eu não. Desculpa o palavrão. Não tem problema, pode ficar à vontade. Mas, né, não era o que estava me fazendo bem, aliás, estava me fazendo muito mal. E aí eu enveredei pelo caminho da criação de histórias, que sempre foi algo que eu amava e que eu queria. É mais fácil, é mais. Não, é muito mais difícil. A gente está no Brasil, a gente está em um país que, historicamente, não é um apoiador de educação. Aliás, se você é professora, outros professores vão estar assistindo, alunos, pesquisadores. A gente não tem um histórico de apoio à educação. Ponto. Ponto. Não adianta querer amenizar algo que não pode ser amenizado. Aliás, inclusive, acho que o ideal era se bater muito mais nesse ponto, porque a gente tem que deixar de ser um país que é exportador de commodities, a gente tem que deixar de ser um país que é exportador só de bens básicos para ser um país exportador de conhecimento. E a gente tem essa ideia de vira-lata, não, o pesquisador da universidade americana. Gente, às vezes é um brasileiro que saiu daqui, não teve oportunidade profissional, e nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer outro país, teve essa oportunidade de desenvolver aquilo que ele faz bem, que é estudar, pesquisar, analisar e ensinar. Então, assim, a gente só. Eu sei que não tem a ver com o tema, mas tem a ver com o tema também, Pode falar, é importante. que é a gente valorizar as mentes que a gente tem aqui. E temos mentes fantásticas, tanto na área acadêmica quanto na área de cultura, porque a gente tem escritores e escritoras fazendo miséria com livros com uma qualidade igual ou superior aos melhores livros que a gente tem lá fora. E não estou falando de best-seller, que às vezes o best-seller a gente sabe que são histórias fracas, mas com grande marketing, dinheiro né, por trás. A gente tem pessoas aqui fazendo histórias maravilhosas que só não conseguem ter o boom por causa de que não tem divulgação, porque não tem, enfim, apoio. Então a gente está num país que a gente sabe que isso acontece. Então, quando eu decidi migrar para essa área de escrita, não é que é mais fácil, não é que eu digo assim, é mais gostoso porque é o que eu quero fazer. E, enfim, então, assim, eu não coloco como impossível eu criar outra coisa. Talvez não com esses mesmos personagens, talvez não neste mesmo local, mas sim, é algo que eu gosto muito. E lembra que eu falei que ia contar um caso interessante? Pode Não falar. teve alguns leitores, e não foram poucos. Eu acho que passou de 10 pessoas que leram meus livros, porque, assim, se tem algo que eu posso comemorar, é que esses livros chegaram muito bem nos leitores. Por exemplo, o Berserker ele foi lançado em 2018 para a Bienal, esgotou, daí teve que ter reimpressão para Comic Con, esgotou de novo. Ou seja, teve muitas. O Noite em Valhalla, olha que interessante, não é? O Artistas da LA da CCXP fez fila para a galera pegar autografado, algo que eu falei, caramba, olha, não sou, é o meu primeiro roteiro, não sou nem aqueles gringos que vêm pro evento, e tinha fila da galera pegando, conhecendo, saiu em matérias em canais legais e grandes.
E devido a isso, eu tive várias pessoas que leram esses livros e entraram em contato comigo e falaram: eu gostei desse tema e queria me aprofundar. Onde eu posso saber mais sobre de um jeito sério, com qualidade, com informação acurada, né? Eu falei, vai no Neve, vai. Indiquei para todo mundo que os canais, meus próprios canais de pesquisa, indiquei para essas pessoas que queriam conhecer mais. Ou seja, a ficção ela foi a porta de entrada para, de repente, um projeto acadêmico. Eu acho isso lindo, eu acho isso. Por isso que outra bandeira que eu trago e que eu converso muito, já conversei com a professora Luciana, já conversei com o professor John, já conversei com outros mestres da academia, e a ficção e a academia elas têm que andar de mão dada, que são obras diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é você encantar as pessoas. Você, como pesquisadora, eu tenho certeza que você não ia pesquisar um tema que não te encantasse. Que você não ia se debruçar horas em materiais que a gente sabe que são cascudos no sentido de nem sempre são palatáveis, que são materiais que você tem que ler às vezes em outras línguas, às vezes não, na maioria das vezes você tem que ler em outras Em línguas. outras línguas, né? Se você não amasse, se você não se interessasse, se você não gostasse daquilo. A ficção é a mesma coisa quando a gente escreve, e a ficção para o leitor também é a mesma coisa. O leitor não vai ficar em 400 páginas, em 300 páginas, de algo que não encante ele. Ele vai simplesmente falar, ok, não me interessa, ou nem vai conhecer. Então, a academia e a literatura, elas têm o mesmo objetivo tanto para quem cria quanto para quem consome, quer encantar. Um artigo, eu tenho certeza que você já deve ter lido artigos científicos que você, no final, falou: eu gostaria de ter escrito isso, ou então no sentido de nossa senhora, eu preciso pesquisar mais ou fazer um turnaround em outro tema que ele abordou de uma forma mais superficial para criar os meus próprios artigos na literatura também. Quantas vezes a gente lê um livro, um conto e fala, meu Deus do céu, por que eu não escrevi isso? Ou então, caramba, Bastante. caramba, eu gostaria de contar essa história que ele não contou, que ele só citou. Então, o objetivo é encantar. Então, quando a academia e a literatura entender que a gente anda de mãos dadas, e de mãos dadas a gente consegue criar um mundo melhor para toda uma sociedade, pô, eu acho que isso deslancha. Que é o que acontece em outros países que a gente conhece. Lógico, todos os países têm suas falhas, e lógico, não é questão do que vem de fora é melhor, mas a gente vê essas iniciativas acontecendo em outros países. Aqui ainda é um pouco incipiente. Mas, como a gente está nesse momento, como a gente que está fazendo acontecer de menor grau ou em maior grau, essa é a minha visão. Vamos andar junto, porque eu mesmo tenho inúmeros relatos de pessoas que foram conhecer mais por causa da ficção. Eu acho assim super importante isso que você colocou, porque de fato muito do que foi a ficção fez a gente, de fato, às vezes procurar esses grupos de estudo, pesquisa, e assim, é interessante porque a questão, por exemplo, do quadrinho, eu sou pesquisadora, já publiquei diversos artigos relacionados à Vic, já tenho também meu livro relacionado à mitologia nórdica, que foi do meu TCC, mas a questão de visualizar, você não vê só o período nas palavras, você visualizar aquele nórdico naquela obra, você ter uma visualização de como poderia ter sido. Então, você começa também a querer ainda, a ter mais gosto ainda por pesquisar aquilo. Eu digo assim que as obras de ficção elas foram essenciais para o meu começo também, muito da minha carreira como acadêmica nessa área de escandinavística, mas assim, é uma coisa assim que realmente você falou que é essencial. Acho que, por exemplo, os teus livros, eu achava que seria muito essencial, por exemplo, ter até as escolas fazendo divulgação, dizendo assim, olha, tem assim uma obra
de mitologia nórdica, a gente vê, às vezes, que não tem esse aval, né, para esse lado muito da história. Às vezes, esse lado nórdico na história, principalmente eu que moro aqui nessa região norte, no sul do Brasil, a gente tem essa certa implicância com temas nórdicos, escandinavos. Os alunos querem conhecer, eles querem ver Sim. outras formas de realidade que não sejam a deles. E então, essas obras elas são essenciais, então deveria estar sendo mais divulgado, deveria estar tendo mais valor para essas obras que são independentes, porque a gente tem todo um trabalho em montar, às vezes, não só os artigos, mas essas obras em geral, elas deveriam ter esse suporte maior, até para os alunos irem conhecendo mais, por exemplo, um aluno que seja meio de escola pública abrir um quadrinho teu e dizer, nossa, professora, mas do que se trata, do que é aquele elemento histórico. E aí você vai dando suporte visual com a questão da sua fala histórica. Então, isso tudo realmente deveria ser realmente ter muito mais suporte aqui no nosso país. E até é o que eu gancho da minha próxima pergunta, assim, na tua opinião, o que tu achas com relação a esse mercado, ao recebimento desse mercado aqui no Brasil, né, das tuas obras? Tu falaste que tiveste uma boa recepção até o momento aqui no Brasil, mas, assim, tu ainda viste que ainda tem aquela dificuldade das pessoas quererem, assim, um pouco conhecer, ou elas têm um estranhamento sobre esse assunto, ou muitas das vezes elas... eu vi um quadrinho, sei lá, um Vinland Saga, que, na verdade, é um mangá, né, do Sim. Makoto Kimura, então eu vejo aquele mangá do Makoto Kimura, eu prefiro, na verdade, eu acho que eu vou ler muito esse do que é brasileiro, porque acho que esse aqui estrangeiro tem uma condição, acho que ainda deve ser bem melhor, ainda tem muito essa revanche, as pessoas ainda têm essa mentalidade de dizer, não, eu prefiro o lá de fora, porque eu acho que esse aqui não, ele é daqui do Brasil, acho que ele não deve saber muita coisa de coisas nórdicas, as pessoas às vezes têm um pouco, né, desse preceito. Olha, tenho alguns aspectos interessantes sobre isso que você colocou, e são importantes. Alguns são bem simples, outros são espinhosos, não pelo sentido de qualidade, mas por sentido de. Eu vou até falar real, mentalidade estreita das pessoas. E tudo. Se tem algo que eu coloquei na minha. Como um dos parâmetros da minha carreira, é que eu vou dar minhas opiniões, que nem sempre são certas, nem sempre estão erradas, do jeito que eu acredito que pode ajudar a melhorar o mercado, porque um mercado forte não é bom só para mim, é bom para todo mundo. Então, vamos lá, né? O primeiro passo, a primeira questão é que você tem quando se fala de produtos vindos de fora, e aliás, isso é algo que eu sempre bato na tecla, livro é arte, mas também é produto. E quando a gente desvincula os dois, a gente comete o maior erro de qualquer mercado, é que você cria algo que pode achar que está num pedestal, mas se não chegar nas pessoas, é a mesma coisa que ter um texto na gaveta. Então, livro é arte e livro é produto. Então a gente tem que pensar nessa característica, que é o que os livros que vêm dos Estados Unidos fazem, que é o que vem do Japão na figura, principalmente dos mangás, faz. Ah, no começo, eu tinha uma. Eu comecei. O meu primeiro livro foi lançado em 2012. Já tem 11 anos. Ainda não, vai fazer 11 anos agora no final do ano. Quando eu comecei, eu ainda sentia por parte dos leitores essa questão de eu não leio brasileiro. Ah, o brasileiro cria histórias fracas. Ah, o livro gringo é melhor. Eu vivi isso, principalmente nos eventos que eu participava junto com a editora. Eu vivi isso, não só eu, os outros colegas de profissão, que são amigos mesmo. A gente viveu isso, a gente ouviu isso, a gente viu isso. Em relação a isso, eu podia fazer duas coisas. Eu podia sentar e chorar
e falar, ok, esse é o meu destino, o meu fardo, e acabou aí, ou então tentar fazer alguma coisa para mudar em relação a isso. Eu já participei de muito evento, assim, deu uma pausa na época da pandemia, e hoje eu estou um pouquinho mais seletivo, porque eu tenho um filho pequeno e a gente tem que priorizar coisas, mas eu ainda participo de bastante eventos. E eu já participei de muito evento presencial. Não é pouco, é muito mesmo. Já participei de vários eventos, desde os menores até gigantescos. E sempre que uma pessoa vinha comentar desse jeito, principalmente lá atrás, eu estou falando de 2014, 2013, 2015. Ah, eu não leio brasileiro, não leio, eu não gosto. Você já leu algum? Não raras vezes, e eu vou te falar, a maioria das vezes as pessoas nunca tinham lido nada brasileiro. Nada. Não tinham Eu não lido consigo nada. entender isso. E já vinha com esse preconceito. Porque isso é uma estratégia de marketing animal que as empresas, principalmente as estadunidenses, fizeram. Ah, eu não vou comprar uma roupa tal, porque a roupa com tal marca é muito melhor. A roupa com tal marca era produzida aqui no Brás. Só põe etiqueta. É verdade, muita loja compra do Isso. Brás. É Muita, lotado de como no Brás, é. E sabe? só, aí põe o preço lá em cima para Exato. dizer, é de fora. Mas era produzido pelas nossas Ah, costureiras. pois é, Ah, eu não, né? Então, assim, você tinha essa ideia que vinha da área mercadológica mesmo. Então as pessoas chegavam, vai, não leio o Brasil, mas o que você já leu? Nunca li nada. O que você gosta de ler que te encanta? Gosto de ler Harry Potter, um dos exemplos que eu me lembro. Vem cá, eu ia lá no stand, pegava o livro da Ana Lúcia Merejo, Castelo das Águias, que não é igual ao Harry Potter, mas tem a temática magia, tem a temática estudantes. Você quer dar uma chance para esse livro? Dá uma olhada nesse livro. Não raras vezes a escritora estava no stand com a gente. Eu falo que é uma das batalhadoras da nossa cultura nacional, é a Ana Lúcia Merege, é excelente. Inclusive está no Vikings, nas palavras dos Scouts. Ela conversava com essa pessoa, a pessoa levava. Quantas vezes nos próximos eventos ela vinha pegar o segundo livro, vinha pegar o terceiro livro, vinha conhecer mais trabalhos da gente, de outras temáticas que ela gostava. Ah, eu não gosto, eu gosto de Star Wars. Olha, a gente tem uma coletânea que chama Space Opera, que são contos com a temática ficção científica no espaço, que eu acho que você pode conhecer e você pode se encantar. A pessoa levava, a gente dava desconto, a gente fazia de tudo para que, né, que se conhecesse o trabalho dos autores. Caramba, né? Leva. Daí vinha nos outros eventos. Você tem mais antologias desse tema? Ah, temos Digital Punk, temos Solar Punk, temos mais Space Opera. Foi um trabalho de formiga, foi um trabalho difícil. E aqui vai uma crítica que eu não sou ninguém. Assim, eu tenho meu público, tenho, não posso reclamar. Mas dentro de um universo eu não sou ninguém. Muitos players do mercado ficavam, eu não sei se é medo, eu não sei se é arrogância, eu não sei se é falta de interesse, que fica só no seu umbigo, meu livro, meu livro, meu livro. Nos eventos, principalmente quando eu estou no stand, a maioria das indicações não são meus livros, porque as pessoas não, né, que chegam não é o meu livro que ela quer naquele momento. Ela quer um outro tema, ela quer um Young Adult, quer um mangá, quer um. Enfim. Então, isso daí é algo que a gente sempre apresentou e foi fazendo esse trabalho de formiga, foi fazendo esse trabalho de convencimento. Hoje, não vivo mais essa questão de eu não leio brasileiro. Eu não leio medieval, eu não leio viking, eu não leio mas eu não leio brasileiro, não. Então, assim, as pessoas elas já estão se acostumando que a gente está fazendo um trabalho legal aqui.
E aí também vai uma dica para o escritor que está começando, e mesmo para a gente que já está um certo tempo na estrada. Por isso que eu sempre falo, não publica algo que acha que você que tá mais ou menos, que dá para o gasto. Não publica algo que você não acredita, não publica algo que não te deu vontade de escrever. Sabe por quê? Porque a pessoa pode ler isso e ela vai julgar teu trabalho por isso. Então, o seu pior trabalho pode ser a sua foto. É lógico que a pessoa pode olhar o Leo, por exemplo, o Nidhogg e falar, não gostei. Mas ela nunca vai falar que é um texto desleixado, que não é, que é uma história que ela não foi contada com vontade. Ela pode não gostar de uma decisão narrativa que eu tomei, de uma morte que eu causei ou não causei, mas nunca ela vai falar que é um texto desleixado. Então, uma dica que eu dou, não deixe de publicar. Não, quer dizer, não publique aquilo que não te deixe satisfeito. Nem que demore mais um ano, nem que demore. Não importa. E outra coisa, não faz aquilo que está na moda. Porque a moda passa muito rápido. Um livro para nascer é um ano e meio, dois, até mais. Nisso a moda já mudou 50 vezes. Viking não tá mais na moda, vampiro não tá mais na moda, robô não tá mais. Não, faz aquilo que te dá vontade. Então, assim, em relação às obras internacionais, Márcio, eu não tenho tido mais problema. Pelo contrário, hoje as pessoas estão querendo conhecer, hoje as pessoas estão indicando, hoje as pessoas falam, pô, eu li Vinland Saga, agora quero ler o teu, porque não é mangá, e eu quero conhecer esse novo estilo narrativo. Uns falam, ô, Vinland é melhor, outros falam, o seu é melhor, outros falam, porra, cada um do seu estilo está entregando aquilo que então, em relação a isso, eu não tenho mais. O que a gente tem ainda um problema, e eu não sei se arruma tão cedo, é a visibilidade. No sentido de, quando você não tem a grana que o trabalho que vem de fora tem, por quê? Às vezes não vem um livro, ele já vem com um filme, ele já vem com uma série, ele já vem com todo um poder de marketing que a gente não tem. E devido a isso, às vezes a gente fica meio escondido. Por outro lado, as redes sociais ajudaram a gente a abrir alguns espaços, né? Então você é do norte, tem uma autora, a Carol Pierce, que ela está numa ela é de Manaus, e ela também está numa das coletâneas que eu organizei, que a gente nunca se conheceria pessoalmente se não fosse essas redes sociais e essas oportunidades online. Então a gente também tem isso. Então, assim, não sei se eu te respondi, mas a gente tem que pensar nessa condição de vamos dar o nosso melhor como produtor de conteúdo, porque aquilo que a gente fizer vai ser a nossa cara, e vamos escrever aquilo que a gente gosta, porque é onde a gente vai se destacar, e, né, acredite que a gente pode alcançar o leitor não com a mesma, vamos dizer assim, volume de uma obra internacional, mas com a mesma dignidade e qualidade. Não, respondeu perfeitamente. Eu acho assim que eu fico assim até feliz de ver que hoje as coisas realmente estão dando uma mudada, né? A gente vê esse crescimento do apoio aos nossos escritores. Como você falou, eu acho que falta, né, às vezes, até um pouco de humildade desse mercado internacional, de abrir mais espaço Sim, para outros escritores. Até mesmo a obra que eu citei, do Makoto Yukimura, que é o Vinland Saga, provavelmente deve ter muita gente que deve também ter dito, ele é japonês, como é que ele vai conhecer a cultura sim. norte? E toda aquela coisa, né? Você tem que ser do lugar para conhecer o lugar. Mas não, são obras, assim, tanto as suas quanto a dele, eu acho, assim, que são questões diferentes, mas tem um nível de qualidade excelente. Ah, É, obrigado. não, sem dúvida. Eu digo que quando eu pego um Vinland Saga, pego um quadrinho teu, um quadrinho do Eduardo Castro, que é esse de Noite Malha e o Caça ao Troll, é maravilhoso. É como se tivesse com duas visões diferentes. Porque no Vinland eu tenho a questão da exploração de um novo território, que é a chegada na Groenlândia, né? Então tem toda aquela história dentro do personagem do Thorfinn e aqueles que estão em volta dele. E eu tenho aqui personagens também que têm as suas histórias, que estão dentro daquela vivência
e que estão se criando dentro daquelas experiências que são diferentes em cada quadrinho. Então, eu acho assim que está pau a pau. Não vou dizer que um aqui é melhor que o outro, porque são experiências diferentes que o leitor tem que conhecer e vivenciar para dizer, olha, o Eduardo Castro tem a mesma potência que uma Kotio Kimura de fazer o Lente, sabe? Eu acho que assim pelo menos o meu ponto de vista com relação a essa questão de fazer essa literatura nesse período que agora está muito popular, né? Está tendo as séries, vai ter o filme Sim. agora do The Last Kingdom no Netflix. Então, eu acho que isso que é muito importante. E assim, Eduardo, tem mais alguma coisa que você quer explorar para falar aqui para quem está ouvindo, vendo o canal também? Mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Não, eu acho que é legal, como eu disse, os leitores, puxando para o lado da literatura, conheçam as obras. Hoje está muito fácil de encontrar galera, não de encontrar suas obras, de encontrar os autores. A gente tem autores contemporâneos que são muito acessíveis, que você consegue entrar na rede social, trocar uma ideia. Gente, eu respondo todo mundo, é que às vezes é muita coisa, demora um pouquinho, mas eu respondo todo mundo que entra em contato comigo. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes demora um pouquinho menos, dependendo. E a gente consegue ter essa interação e consegue conversar com as pessoas, conhecer mais o trabalho, interagir não só em relação à obra, mas em relação até formar um bate-papo. Eu não conheço pessoalmente, eu não conhecia pessoalmente a Márcia, ela entrou em contato comigo, falou, vamos fazer? Eu falei, vamos conversar, vamos bater um papo sobre esse tema. E essa é uma possibilidade real hoje em dia, né? E eu acho que todo mundo deveria dar chance ao trabalho nacional. E não, aqui, novamente, não é só em relação ao trabalho da literatura, é o trabalho da pesquisa também. Vocês, pesquisadores aqui do Brasil, estão fazendo um trabalho excelente, mesmo com a falta de verba, mesmo com as dificuldades estruturais. Né? Por exemplo, eu tenho amigos da área de tecnologia que às vezes não conseguem fazer as pesquisas que querem por falta de equipamento, de computador mesmo, outros da área da saúde, que é a área da minha esposa, às vezes não conseguem fazer pesquisa por falta de insumo. A gente sabe que tem essas limitações, e mesmo com todas essas limitações, estão saindo trabalhos que às vezes são mais elogiados lá fora do que aqui. É engraçado que até eu estava conversando com um saudoso amigo que veio a falecer esse ano, que ele era músico, né? E ele comentou que no Brasil ninguém ouvia a música dele. Lá fora, ele tinha até comunidades que vinham conversar com os integrantes sobre as letras, sobre as músicas, que eles conversavam com outras bandas muito grandes, conhecidas inclusive no Brasil, sobre o trabalho deles, e aqui eles não conseguiam quebrar essas barreiras. Por duas coisas. Tem um pouco aquilo que eu falei da desconfiança do brasileiro com o que é nacional, mas na literatura eu estou feliz que isso, não vou dizer que acabou 100%, mas diminuiu muito, imensamente mesmo. E outra, a gente tem que entender que o poder da grana, do marketing, ele faz muita diferença. Ele faz, sim, algo se tornar limitado ou se tornar expansível para o mundo inteiro. E eu fico muito feliz que, como eu disse, esse trabalho que eu tenho agora focando nos nórdicos, nos vikings, ele tem sido muito respeitado, tanto pelos leitores, e aqui vai desde os leitores leigos, que nunca tinham ouvido falar sobre Thor e Odin, além do que leram nos gibis da Marvel, vamos dizer assim, ouviram nos filmes, que tinha só aquela noção de cultura pop mesmo,
até os leitores mais experimentados, que conheciam já as mitologias, que já tinham ouvido falar de Eda, que já tinham ouvido falar de Asgard, de Valhalla, até mesmo os pesquisadores, como, né, vocês, que entendem a ficção, entendem as licenças poéticas que a gente tem que ter para conseguir contar uma boa história, mas estão respeitando muito o meu trabalho por ver a seriedade com que eu abordo os temas e o respeito com que eu tento pegar tudo aquilo que vocês criam para a gente, né, seja nas pesquisas, seja nos artigos, seja nas fotografias que as pessoas fazem, que eu consigo. Ah, era assim que uma long house, era assim que era uma Pedra vela, Rúnica, era uma vela de um barco, era assim que era uma pedra rúnica. uma pedra rúnica, dessa parte audiovisual que vocês fazem para a gente conseguir se inspirar para escrever, né? No caso dos livros, eu tenho que transformar essa pedra rúnica em palavras que envolvam o leitor, até na parte dos quadrinhos, a gente consegue, junto com o Carlos Seco, fazer essas referências e mostrar, até, né, as pesquisas e as análises que vocês fazem, que me ajudam a conseguir criar uma história que ela passe uma boa narrativa e que seja envolvente no sentido de, olha, poderia ter acontecido desse jeito mesmo. Isso é bem interessante, porque aí você tem um visual acadêmico, mas você coloca para aquele elemento da tua história. Então, isso Sim, é realmente uma das coisas que eu mais gosto, porque, por exemplo, recentemente, até o Neve indicou, né, foi uma série sobre Odin, dinamarquesa, sim, que me mexeu muito comigo, porque eu tenho, assim, uma noção com ela de coisas que eu já suspeitava, e que depois eu vou fazer até uma pesquisa em cima disso, que essa questão da figura de Odin está representada na Pedra de Elin, ou de não ser totalmente Jesus Cristo, mas ser o Odin, a versão sim. de Jesus. Então, a série debate vários itens disso, e tem vários momentos, né, nessa série, essa historiadora, que tem animação. É Legal. muito legal. É maravilhoso você ver aquilo sendo animado, você fica assim, sabe? Tipo, meu Deus, é aquilo que eu tentava imaginar, mas o cara fez uma forma de eu imaginar melhor ainda a cena. Você volta para o período, de certa forma, é nostálgico, como a Sim, gente. Então, eu achei fantástica a produção dessa série. Teve uma também sobre da mesma produtora dinamarquesa, fizeram sobre o rei Harold Bluetooth e o pai dele, o rei Gorm. Foi muito boa também, tem as animações, sim. e aquilo te mexe que tu fica tentando imaginar, era assim, era que aquela pessoa devia ser daquele jeito. Então, é muito bem detalhado. O conselho dos pesquisadores detalha o processo de imaginação do ilustrador. Eu que trabalho com ilustração também, eu sou muito motivada por esse processo também da pesquisa. Sim, E aí eu tento fazer a minha arte, criar algumas coisas com uma imaginação já baseada também naquilo que foi encontrado arqueologicamente. Então, eu acho que isso aviva ainda mais a obra da pessoa, sem dúvida. não, e só para complementar, é muito importante quando a gente trabalha em diversas frentes, porque isso pode ajudar até o caminho inverso, ou assim como eu pego uma obra acadêmica para entender o que eu preciso para criar ficção, eu já tive relatos também de acadêmicos que, ao ler um texto meu, pensaram até em como montar uma aula de um jeito palatável sobre até um tema que era um pouco mais espinhoso. E eu achei muito legal esse relato, porque eu falei: olha, você está vendo como é algo que realmente anda de mãos dadas?
E só lembrando, gente, que isso também é algo que eu já ouvi, você também já deve ter ouvido. A gente tem que entender que quando a gente fala de história, e principalmente história antiga, não existe 100% de certeza. Não existe o absoluto, não existe o definitivo. Por quê? A gente tem a informação certa até escavarem o sítio arqueológico e falarem, um exemplo, durante quanto tempo se achou que o grande túmulo que acharam com armas, com joias, com vários objetos de valor, era de um guerreiro. Aí foram fazer o exame de DNA, era uma mulher. Então, isso, eu estou falando, inclusive, do período nórdico mesmo. Eles tinham certeza. Birka. Oi? Você está falando de Birka, né? Isso, Isso. eles tinham certeza. Uhum. Foram fazer, aí uniu outra ciência, né, as ciências médicas, Uhum. foram fazer DNA uma mulher. Quantas vezes a gente acha que determinado artefato, não, isso daqui certamente era saxão, mas não era. Foram fazer uma pesquisa que realmente era um grupo de vikings que devia ter matado um bando de saxão e usou as armas dele depois para fazer uma outra batalha. Então, não, a gente tem os indícios, a gente tem aquilo que se conhece, mas não tem certeza. Às vezes eu vejo as pessoas deixarem de se divertir por causa de purismos que não deviam ser tão intrinsecamente impeditivos que a pessoa conheça outros trabalhos. Às vezes a pessoa deixa de conhecer boas obras, deixa de conhecer outros pesquisadores, deixa de conhecer outras iniciativas por causa desses purismos que não combinam com história, que não combinam com arqueologia, que não combinam com esses estudos, ainda mais de coisas tão antigas. Por exemplo, a gente está vivenciando um período histórico no nosso país. Eu tenho certeza que daqui 10 anos vão achar algum documento que, olha, eu vivi essa época e eu não sabia. Depois que achar esse documento, que a gente vai descobrir isso ou aquilo. Então a gente está. Quando a gente radicaliza, vou usar a palavra certa, quando a gente radicaliza, a gente deixa de abrir os horizontes do nosso. Tanto para o entretenimento quanto para o conhecimento. Os melhores mestres e mentores que eu já tive, tanto em relação à educação, quanto em relação a coisas do dia a dia, eram aquelas pessoas que estavam abertas a não radicalizar, a conhecer, a pessoa que sim, ainda tinha o brilho nos olhos quando você trazia algo que ela já até conhecia, mas ela não tinha lido sobre tal ótica. Então, eu acho que é muito importante a gente falar isso, que é um jeito da gente quebrar algumas barreiras e baixar alguns muros e tentar fazer um campo aberto que seja acessível para todos, porque eu acho que o maior objetivo do conhecimento é ser acessível. Eu vejo isso. As pessoas que eu conheço que mais sabem sobre determinado tema são pessoas acessíveis, que ficam felizes quando elas conseguem pegar algo que é cascudo, daquela trabalhado até que seja apresentado de um jeito que um aluno, igual você tem, possa. Professora, olha que legal, eu não conhecia isso, quero conhecer mais. Então, é algo que eu gostaria até de que ficasse aqui como, como adendo, que a gente precisa aprender a flexibilizar e entender. Lógico, flexibilizar não em sentido de mentira, de fake news, de preconceitos, de terra plana. Não é essa a questão. Mas, mas de conhecer Uhum. as coisas sem ter dessa visão de eu sou a única autoridade e a verdade absoluta. Não existe. Com certeza, acho que foi uma conversa muito produtiva. Eu assim, adorei, porque trouxe diversas visões já no canal, né? Música, já trouxe questão de produção de culinária, que foi o caso do hidromel. Então, estou trazendo questão do neopaganismo. Então,
essa de literatura foi muito interessante. É uma discussão que eu queria trazer, porque a gente tem que ter também os nossos representantes aqui, né, para a gente falar do nosso processo literário, não só dentro da Era Viking, mas dessa produção que se faz voltada para um público que está interessado em conhecer assuntos diferentes, assuntos novos. E, assim, Eduardo, queria te agradecer muitíssimo por aceitar o convite. Foi um enorme prazer. Eu que já acompanhava algumas lives que você tinha feito com o professor Johnny, com a professora Luciana. Foi, assim, muito bacana a conversa. E eu vou aqui encerrar a gravação, mas se fica à vontade. Você ainda quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar fazendo essa ponte entre a academia e os diversos conhecimentos que se pode gerar com a escandinavística. Obrigado por ajudar os nossos alunos a conhecer assuntos tão interessantes que saem até um pouco do que a gente tem de programático, mas são ricos para instigar a busca pelo conhecimento. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só acessar eduardocassi.com.br ou procurar nas redes sociais por Eduardo Cassi, que eu sempre estou lá postando foto de pão, livro, besteira e me divertindo, que acho que é o maior objetivo da gente. Pode deixar, eu vou deixar no vídeo o link da descrição do site do Eduardo, e lá no site, inclusive, é um site muito bacana, eu gostei pra caramba do design do site. Lá tem as redes sociais dele, tem tudinho, vai contando até um pouco da biografia dele, de eventos, tem cursos também, né, Eduardo, que ele faz, então, sobre processo, até ele fala sobre processo criativo de você que está começando a criar obras agora, então isso é muito interessante. Então, gente, é isso. Um abraço, obrigada.